Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 26. Eu tenho 2 histórias para contar. Nenhuma delas tem um final feliz. E eu acho que é como milhares de outras mulheres que devem ter vindo aqui e contado a história de aborto, né? Essas histórias ficaram, para mim, guardadas no fundo do que eu chamo a gaveta da minha alma, do armário da minha alma. Elas só esperavam uma chance de alguém abrir e querer ouvi-las. Eu agradeço a você por me ouvir. A primeira história aconteceu no final dos anos 80. Eu era jovem, nós mulheres estávamos dando os primeiros passos para a independência, para conhecer a sexualidade, para ir para o mundo, né? Havia um sonho de independência financeira, independência pessoal. Pouco se falava em AIDS nesse momento. Era permitido experimentar a liberdade sexual. É assim que eu me lembro desse tempo. Eu tinha um namorado fixo na faculdade, mas eu levava uma vida dupla com um colega do qual eu tinha encontros ocasionais, né? Ele também tinha uma outra namorada. Então nenhum dos dois nos cobrávamos nada, mas era na verdade uma paixão muito intensa o que nós tínhamos. Era uma vida dupla e eu sei que outras pessoas também vivem vida dupla assim, né? Eu me cuidava fazendo tabelinha e um dia eu disse a ele que era um dia perigoso, mas eu nem digo que foi responsabilidade ou culpa dele, nós não conseguimos nos controlar. No ônibus de volta para casa, eu já vinha pensando naquela cena como uma roleta russa, né? E, de fato, eu dei azar. Assim que confirmei a gravidez, começou o meu martírio. Eu seria mãe solteira. Eu não achava justo que o meu namorado oficial, assumisse e se responsabilizasse por isso. A minha família não me aceitaria, eu tinha tido uma prima recentemente que tinha passado por uma história semelhante e toda a minha família tinha julgado ela. Eu já estava com 3 meses de gravidez quando eu não aguentava mais e eu resolvi falar a verdade para o meu namorado. Ele ficou desesperado, ele pirou, mas em uma semana ele tinha uma solução para o problema. Havia um ginecologista que já tinha ajudado o pai dele em situações semelhantes e ele me atendeu, houve anestesia e tudo ficou resolvido. Eu, na verdade, deixei que ele me conduzisse. Os remédios que eu usei depois do aborto me fizeram tão mal que a minha mãe ficou desconfiada e ela acabou sabendo de todo o ocorrido. Sabe, até hoje eu não sei decifrar exatamente qual foi a reação dela. Se ela ficou surpresa ou se ela sentiu um alívio. Eu sei que nós nunca falamos sobre esse assunto. E eu, na verdade, também nunca a julguei, né? O namoro acabou terminando e eu devagar fui me isolando na faculdade. Muito tempo depois, foi que eu conheci um outro rapaz, que inclusive é meu atual marido, e nós já estamos casados há 26 anos. Somente uma vez, em todo esse tempo, eu contei a ele sobre o que tinha acontecido comigo. Eu nem sei se ele se lembra dessa história. Nós temos 3 filhas e é daí que vem a segunda história. Casada, com 3 filhas, foi uma depois da outra, era tudo muito intenso e eu era responsável por tudo. Eu que dava banho, eu que acordava de noite para dar mamadeira, eu trabalhava fora de casa, eu chegava em casa e ia cuidar delas. E ele sempre teve uma vida muito intensa, ele era um atleta de alta performance. E talvez como todos os homens, ele chegava em casa, ele era um hóspede, botava as pernas para cima e não sabia como a casa se estruturava. O anticoncepcional me fazia muito mal e ele não aceitava fazer uma vasectomia. Foi aí que eu engravidei novamente. Ele havia concordado em se controlar nesse dia e ele acabou ejaculando dentro de mim. Quando eu falei com ele, né, eu disse, cara, não foi isso que nós combinamos. Sabe, a resposta que ele me deu?
Quem tem que se planejar, quem tem que cuidar é a mulher, não sou eu. Sabe, nós somos um casal, eu não preciso aqui dizer isso a você. Eu me vi grávida de novo e eu tendo que enfrentar tudo aquilo sozinha. Eu acordava chorando, eu ia dormir chorando e aquelas 3 meninas em casa. Até que um dia ele chegou em casa com 2 comprimidos. Eu usei, só que eles não foram suficientes e eu tive que procurar mais remédios. Eu preciso lembrar que ele nunca trocou uma fralda. Como a vida ficou insuportável com esse meu sofrimento, nós procuramos novamente remédio e eu usei o Citotec. Sabe, você pode me ouvir e perguntar, né? Por que você não operou antes? Eu hoje já fiz uma laqueadura. Primeiro porque eu acreditei que ele faria a vasectomia e esse era o nosso acordo no casamento. Porque também, talvez você não acredite, depois do meu 3º parto, eu queria fazer uma laqueadura e precisava da autorização dele, porque nós éramos casados. Ele não autorizou quando eu fui internada, porque ele dizia que eu ia ficar gorda igual uma porca. Uma porca capada, ele dizia. Foi aí que, sem ele saber, eu fiz uma laqueadora escondida e esse tema nunca voltou entre nós. Sabe, eu não me arrependo de ter sido livre, eu não me arrependo das atitudes que eu tomei para resolver os meus problemas. Isso não quer dizer que eu me orgulhe, é diferente. Orgulho é uma coisa, arrependimento é outra. Eu agradeço as minhas antepassadas, também as mulheres que me antecederam, e as que abriram um caminho para que eu pudesse ter força para superar o que eu superei. E é pensando nelas que eu abri essa gaveta da minha alma para hoje vir aqui contar a minha história.